Amém. Boa noite, paz e bem. Quero saudar todos que acompanham também pelo site das outras regiões. Deus os abençoe a todos. Quero começar dando 2 recados antes de começar a direção espiritual. O primeiro é que nós estamos precisando nesta casa de mistura, alimentos, de leite, produtos de limpeza para ontem, Então aqueles que puderem amanhã mesmo, aqueles que têm condições de trazer, tragam para cá mistura para esta casa, Também produtos de higiene pessoal e de limpeza que nós estamos precisando com bastante urgência. Para amanhã mesmo já não tem. Então que a gente consiga trazer para o almoço de amanhã. Cada um dá um pouquinho, nunca falta. Outro recado que eu quero dar aqui: quarta-feira que vem, se Deus quiser, eu vou estar pregando no grupo de oração Crino Deus, na Vila Gomes, na casa do tio Pedro, Rua Pereira do Lago, número 560, ali no ponto final do ônibus Vila Gomes. Ali que eu nasci para a igreja, ali que eu fiz a minha primeira pregação. Para mim significa muito pregar ali. Então quero convidar todos os missionários a estarem presentes, nessa pregação. Quero partilhar esse momento de voltar a pregar lá depois de quase 2 anos que eu não prego lá, para o grupo de oração. Para mim é muita alegria poder estar lá de novo pregando. Hoje a nossa direção espiritual segue a seguinte palavra do Senhor Jesus. Ele que disse assim: no mundo há vez de ter tribulações e perseguições. Coragem, eu venci o mundo. Coragem, eu venci o mundo. E as perseguições e tribulações que o Senhor Jesus diz, para que a gente não se desanime e tenha coragem de enfrentá-las, não são apenas as perseguições e provações externas. As externas são mais fáceis. Por incrível que pareça, a perseguição externa, a perseguição declarada contra a igreja, contra a nossa comunidade, por exemplo, a perseguição que vem de fora, por mais que seja dura, ela nos enche de brio, nos enche de vontade de continuar lutando, nos aproxima um pouco mais uns dos outros, nós ficamos mais fortes, nós nos unimos mais, nós um querendo levantar o outro, porque daí é como uma família atacada, Todo mundo cuida de todo mundo, quando a perseguição é externa. Mas o Senhor não disse apenas a perseguição externa, também a perseguição interna, da nossa própria carne contra nós mesmos. Essa perseguição é sutil. Essa é a mais dura de todas. Essa é a mais difícil de todas. Essa é a perseguição que, ao contrário de gerar em nós um brio e a unidade, gera em nós o desânimo e a vontade de se isolar, e a vontade de se afastar, e a vontade de abandonar, o desânimo. Essa perseguição é a mais dura. Mas também contra essa o Senhor Jesus diz: coragem. No mundo, a vez de ter perseguições, coragem, eu venci o mundo. Só se vence essas perseguições permanecendo agarrado com Jesus, segurando nele. E eu peguei uma passagem do Gênesis e quero ler para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Gênesis 32, versículo 24. Fala de patriarca Jacó, que depois Deus mudou o nome dele para Israel. Jacó que luta com um anjo. Na Bíblia está escrito assim: Jacó ficou só,
e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Este alguém, vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe na articulação da coxa, e essa se deslocou enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jacó respondeu: Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens, e venceste. Jacó perguntou-lhe: peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou-o no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar de Fanuel, porque disse ele: eu vi a face de Deus e conservei a vida. O sol se levantava no horizonte quando ele passou Fanuel, e mancava de uma perna. E por isso que até hoje os israelitas não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Então essa passagem, muito interessante, conta que o santo patriarca Jacó teve uma luta com um anjo de Deus. Lutou literalmente com um anjo, pela bênção de Deus. E não soltava o anjo, e passou a noite inteira, e também isso também tem um sentido muito profundo. Essa luta durante a noite, não largou o anjo. E o anjo: me solta, disse para Jacó. Jacó disse: não te soltarei enquanto você não me abençoar. E permaneceu agarrado com ele, e ele não conseguia se soltar de Jacó. Eu peguei essa passagem para a gente entender que nas situações da nossa vida nós devemos lutar pela nossa fé, pela nossa vocação, por aquilo que nós recebemos de Deus e acreditamos ser a vontade de Deus. Não desistir na noite da nossa vida, na noite da perseguição interna, na noite do desânimo, na noite de quando a gente se sente indigno, desanimado, se sente hipócrita. Não desistir, ter a coragem de se agarrar em Deus, se agarrar no Santíssimo Sacramento, como Jacó se agarrou no anjo, e não soltar, não soltar. Lutar por essa bênção de Deus, lutar pela essa vocação que Deus nos deu, por esse carisma que Deus nos deu, lutar com todas as nossas forças e fraquezas. Diz a passagem que o anjo tocou na coxa de Jacó e Jacó mancava, mas não soltava o homem. Mancava, mas não largava, lutava. E interessante que nós vemos que nessa luta Jacó perdeu, mas ganhou. Ele perdeu, porque uma hora o anjo jogou sujo, né? Tocou na articulação da coxa dele e ele não conseguiu mais vencer. Mas o anjo diz: você se chamava Jacó, mas agora se chamará Israel, porque lutastes contra os homens e contra Deus e venceste. Por que o anjo disse que ele venceu se ele perdeu? Porque quem perde para Deus vence. Deixar Jesus vencer a gente é vencer. Perder para Jesus é ganhar. Quando a nossa vontade perde da vontade de Deus, nós vencemos. Então a nossa perseguição interna nos leva a se afastar de Deus pelo desânimo, mas devemos deixar, mesmo desanimados, a vontade de Deus vencer em nós, mesmo na noite da nossa alma, vencer e continuar com Deus.
Porque o lutar pela vontade de Deus já é vencer com Deus. Santo Agostinho, doutor da igreja, dizia assim: Deus considera como feito aquilo que tentamos fazer pela sua glória. Deus considera como feito tudo aquilo que tentamos fazer para a glória de Deus. Deus não olha os resultados das nossas obras. Entendam isso, filhos e filhas. Deus não olha quantas vitórias você teve, não. Deus olha quanto você lutou, quanto você se agarrou, e quando estava tudo escuro, você se segurou em Jesus. É isso que Deus olha. Deus considera vencedor quem luta, não quem ganha, quem luta. Porque ganhar ou perder não depende de nós depende a luta. E quanto mais nós caminhamos com Deus, e quanto mais a nossa fé amadurece, e quanto mais a gente está próximo de Deus, mais anos de caminhada, mais experiência, mais ainda a luta é dura. Porque Deus quer nos dar a graça, Deus quer nos dar os méritos, Deus quer nos dar uma grande recompensa no céu, mas Ele só pode dar isso dando para a gente a graça de adquirir os méritos, e os méritos só vêm com a luta. Os méritos só chegam a nós com a luta. Então Deus permite a luta, e cada vez mais dura, porque nos vê mais preparado para a luta. Então não se desanimar. Eu gosto daquela passagem do Frei Egídio, que conta que o rei mandou 2 homens lutar, um armado e um desarmado, e deu mais valor para aquele soldado que foi desarmado lutar pelo rei. E assim que vai acontecendo com nossa vida. Quanto mais nós caminhamos, mais nós vamos ficando desarmados, e mesmo assim lutamos pelo rei. Mais Deus vai permitindo que vai se tirando um escudo, depois tira uma armadura. Então em cada luta você parece que vai apanhando mais, né? Deus vai permitindo para adquirir méritos, porque tem mais mérito aquele que luta sem armas pelo rei do que aquele que luta com todas as armas. Porque lutar quando a consolação é grande é fácil. Lutar quando a mística é grande e é profunda é mais fácil. Mas quando o Senhor vai permitindo, vai tirando as armas de defesa e de ataque, vai nos deixando nu lutando pelo rei, e mesmo assim a gente luta pelo rei, mesmo sem armas, vamos adquirindo mais méritos. E quanto mais crescemos na fé, mais sem armas ficamos, porque mais estamos preparados para lutar. É como que o rei que dissesse: esse soldado já está preparado, já pode lutar sem a espada, tira a espada dele. Aí fez uma luta e lutou assim mesmo, e venceu. Aí Deus só pode tirar também o escudo desse soldado, ele está treinado. Pode tirar a armadura dele, ele está valente, ele não vai ter medo, ele vai combater assim mesmo. E assim vai indo, até entrar na passagem do Frei Egídio, que disse que o rei amou mais e deu uma recompensa maior para aquele soldado que foi nu combater o inimigo do rei, sem arma, sem nada, nem externo nem interno, sem nada. Só permanece a decisão de combater pelo rei, mais nada. A decisão e mais nada. Segurar em Jesus na noite escura da alma, segurar nele e não soltar. A decisão de permanecer com ele, aconteça o que acontecer, mesmo caindo, mesmo derrubado, mesmo aparentemente derrotado, humilhado, continuar com o Senhor, agarrar no Senhor, não soltar ele, não deixar ele partir, como fez Jacó nessa passagem segurando o anjo, não deixar ele partir. Lutar pelo que o Senhor deu a nós, acreditando que somos na mão de Deus, como o ferro na mão do ferreiro. Lembra que eu contei aqui? Ora está na martelada, ora está quente, ora está frio, ora está aquela fumaça, ganhando têmpera, estando cada vez mais modelado à imagem e semelhança de Deus. Então, que nessa semana e para toda a nossa vida, a gente guarde cada palavra dessa direção espiritual, porque talvez hoje não signifique muito ainda para você, mas um dia
vai te segurar na fé. Um dia vai segurar a tua caminhada e sustentar a tua caminhada essa consciência de que o que importa é a luta. O que importa é a decisão de agarrar Jesus e permanecer pertinho dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de